Graça e paz, irmãos. Primeiramente, um bom dia. Eu confesso que Obrigado, irmão. Já tem um tempo que eu não venho aqui, então eu estou meio desacostumado. As pernas pesam, parece que dali até aqui tem uns 20 quilômetros. É uma sensação que faz tempo que eu não experimento, então é assim, desafiador, né? E olhando daqui, né, eu vejo o pastor Felipe, o pastor Sinésio, o pastor Coutinho. Eu gosto de trabalhar com música instrumental, ouvindo música instrumental, porque eu acho que isso faz com que a gente foque, né, bastante naquilo que a gente está fazendo, a gente evita distrações. E aí eu fico daqui olhando, imaginando como seria um músico iniciante tendo que se apresentar para Strauss, Beethoven, né? Então, Mo- Mozart, né? Então, com certeza ele tremeria como eu. Mas dando continuidade à EBD, a- ao estudo da soberania de Deus e das adversidades humanas, eu fiquei encarregado de trabalhar uma parte muito especial da história de Jó, que foi o encontro dele com Deus. Mas, antes de entrar propriamente no tema, né, desse encontro que Deus teve com Jó, é importante que a gente faça um resumo daquilo que a gente viu até aqui. Jó é um dos personagens mais interessantes da Bíblia. Um dos exemplos mais evidentes que a gente tem de perseverança, de devoção, sim, efetivamente de um relacionamento profundo com Deus. Como bem disse a irmã Nádia aqui, a visão para ler o computador tem que tirar para olhar para como bem disse a irmã Nádia, o livro e aquilo que a gente está estudando aqui não é necessariamente sobre a vida de Jó, ou sobre quem foi Jó, mas sobre quem é Deus. Mas a história de Jó é tão impressionante que parece que é impossível, né, olhar para a história desse homem, né, desse personagem, e não fazer um comparativo entre a sua trajetória de vida e a nossa, entre aquilo que sucedeu com ele e que pode suceder com a gente. E impressionante também o diálogo, né, que Deus tem com Satanás no início da história, onde Deus atesta, né, onde o próprio Deus atesta essa integridade de Jó. E Satanás faz uma aposta, né, na fraqueza humana, né? Já tinha conseguido com Adão, então Satanás faz uma aposta de que a fidelidade de Jó está alicerçada numa condição de vida, ou estava alicerçada numa condição de vida abençoada. Jó era fiel porque tinha o que tinha e porque Deus dava o que dava. E aí é muito interessante aquele trecho do capítulo 1, versículo 9, né, que vai até o 11, ele diz: será que não é por interesse que o próprio Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro é o homem que mais tem cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que te amaldiçoarás sem nenhum respeito. Então, essa era a aposta de Satanás. E a partir daí, Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, como todos nós conhecemos, com a limitação, é claro, de que preservasse a vida, né? E esse argumento de Satanás é forte, né? De que a fé de Jó era interessada, que a sua fidelidade era vinculada à bênção, mas não serviu para definir a fidelidade de Jó. A gente conhece a história e sabe que ele se permaneceu firme. Mas se não definiu a fidelidade de Jó, a integridade de Jó, e a minha? Eu fico pensando, tendo muito menos do que Jó teve, propenso a perder muito menos do que Jó perdeu, sendo menos fiel e nem tão íntegro quanto ele foi.
Talvez eu não amaldiçoe a Deus como Satanás desejasse, né? Deseja, né, ainda, porque ele quer que nos separemos de Deus. Mas na minha vida pessoal eu vivo reclamando porque talvez não tenha uma condição ideal de vida, por pequenos imprevistos, percalços, e às vezes sim, por grandes abalos, né, que todos estamos sujeitos. E que eu julgo não merecer, né, tendo a impressão de que Deus poderia ter evitado ou até abreviado algum mal que aconteceu em minha vida. Mas vamos voltar aqui à boa fase de Jó, né? A gente vê que o temor a Deus que Jó tinha, num primeiro momento, ele resistia à prova não da tragédia, mas do sucesso. Veja só, cabe uma reflexão para a nossa vida. Quem seria eu? Como seria meu caráter, minha vida espiritual, se fosse o homem mais rico de meu tempo? Será que a minha proximidade com Deus seria mantida, mesmo com tantos compromissos que uma vida de riqueza exige? Né? Será que eu veria a graça de Deus nesse sucesso? Ou tão somente o mérito de ter conquistado o mundo por minhas próprias forças, me mantendo ocupado, cheio de compromisso para manter essa condição, esse status, e me justificando, né? A gente sabe que não é preciso muito esforço para perceber que por muito menos, às vezes emprego as minhas energias, meus recursos, meu tempo, e de um certo modo negligencia a minha fé no meu dia a dia, me enchendo de afazeres que para mim são importantes na busca ou na manutenção de uma boa vida, né? Isso, afinal, vendo a vida desse jeito, isso depende de mim, eu tenho que fazer alguma coisa para manter essa condição. É compreensível que a gente tenha que trabalhar, que a gente tenha que lutar todos os dias, mas uma coisa que a gente não pode perder, e que Jó não perdeu, é a visão da graça e da misericórdia de Deus, da suficiência, da dependência que a gente tem dele. Como diz aquele antigo hino, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Então, é isso. Mas veja bem, até aqui a gente está vivendo uma boa fase, vivendo o nosso dia a dia, meio despreocupado com o que pode acontecer, com o que há de vir. Mas então chega uma fase sombria da nossa vida, em que aqueles alicerces que aqui estavam tão firmes, eles desabam, eles se desfazem. E aí, nesse momento, eu fico pensando, será que naquela outra fase, o mérito pessoal que eu via pelo meu sucesso não seria substituído pela culpa que eu colocaria em Deus, julgando que Ele está sendo indiferente ao meu sofrimento, à minha condição, que agora mudou? Uma crise financeira, uma perda de um ente querido, da saúde, enfim, daqueles pilares que a gente tinha quando a gente estava bem, e que de um certo modo, até mantinha a minha estabilidade, né, a minha confiança, a minha estabilidade física, mental, emocional, né, e até espiritual. Como seria? Para Jó, Jó via notícia após notícia sua vida desmoronar. Tudo aquilo que ele era garantido, e tudo que poderia também, no nosso caso, ser garantido para nós, né, certo e firme, foi desmoronando, né? Todos os alicerces, tudo aquilo que fazia sentido, que faria sentido, que faria a gente levantar da cama e encontrar significado na vida. E aí, mais do que a perda material, a história de Jó ensina uma coisa muito importante, que a verdadeira fé não é testada pelo que a gente possui, mas pela forma como a gente lida com o sofrimento, com a dor.
nesse momento nasce, acho que talvez uma das mais profundas e célebres versículos da Bíblia, né, expressões da Bíblia, frases. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Chegar a essa reflexão num ponto desses é muito bonito da parte de Jó, mas a dureza que há e o peso emocional que está nessa frase, tanto é que ela nos serve de exemplo e até de encorajamento, isso não deve ter sido fácil para ele. E aí, uma outra lição é que, embora ele não compreenda por que Deus está fazendo isso, ou porque ele está nessa condição, ele permanece fiel. Mesmo depois do desespero da esposa, né, que pede, que amaldiçoa aí, desiste de tudo, amaldiçoa Deus, morre e acaba com isso, acaba com esse sofrimento. Mas aí o sofrimento não acaba por aí, porque ainda tem os amigos, né? Daí vem os amigos, eu acredito que bem intencionados, né? Os amigos bem intencionados, que apesar de terem boas intenções, são meio assim desajeitados, né? Nos conselhos que eles dão. Afinal, eles enxergam em Jó uma condição que só pode ter sido vinda de um grande pecado, de uma desobediência. E aí também cabe uma outra reflexão, que às vezes a gente, quando tem alguém, quando a gente não é Jó, mas é amigo de alguém que está vivendo uma condição de Jó, uma condição de sofrimento, às vezes a gente tem conselhos meio que parecidos, né? E aí a gente aprende desse contexto, desse episódio, que às vezes o melhor amigo é aquele que está junto e fica em silêncio e chora junto e abraça. Porque às vezes, na incompreensão nossa daquilo que Deus tem para a vida da gente, de cada um, é o melhor que se tem a fazer. É o mais sábio, né? Às vezes o silêncio é o mais sábio dos conselhos numa situação como essa, né? Mas aí ele, na tentativa de responder aos amigos e a si mesmo, na situação que ele está vivendo, ele começa a expressar dor e frustração e começa a sentir que Deus está ausente. Não que Deus esteja, mas esse era o sentimento dele. Que Deus está demorando para responder, que Deus está distorcendo as orações dele. E aí ele se pergunta, como nós costumamos perguntar, por que injustiças acontecem, né? E continuam a acontecer, e Deus não está fazendo nada, ou está demorando demais para responder. É lógico, isso é uma perspectiva de Jó, uma perspectiva de sofrimento que talvez a gente não tem condição de medir, até por não ter passado talvez por algo parecido, mas tudo num ambiente de sofrimento parece demorar mais tempo do que o suficiente. Além da pressa que a gente tem comum de querer que Deus resolva as coisas mais rápido do que a sabedoria dele fará, então o que a gente julga que tem que ser mais rápido, a gente tem essa sensação de sofrimento que faz tudo parecer mais demorado. Né? Diz que o que é bom dura pouco, né? E o que é ruim necessariamente, o contrário, é que faça parecer tardio, demorado, longo. Mas aí a gente encontra nesse momento um Jó tão limitado e humano como nós. Porque ele conclui, ele expressa, né, que Deus está demorando, né, para julgar os ímpios, que Deus demora para julgar os ímpios e para recompensar os justos, né? E aí, logicamente, ele está se colocando na condição de justo, né? E
E ele, como a gente, às vezes faz, aqui nesse contexto, faz uma avaliação irreal, exagerada sobre a própria virtude, né? Normalmente, a gente acha que é melhor do que é, na relação com as pessoas e com relação com Deus. Mas fazer isso com Deus, aí não dá, né? E é como Jesus dizia, né, lá em Lucas 18, 19, né? Então, não há um só bom, só Deus. Então, mesmo compreendendo o sofrimento de Jó e o momento pelo qual ele passava, dizer isso não é uma prova de que ele se via justo em meio ao sofrimento e que não era merecedor daquilo. Logicamente, ele não entendia, nós não entenderíamos, nós também, talvez passando por um momento como esse, também não vai entender o que Deus está planejando, né? Mas, enfim, ele se vê assim como alguém especial nesse contexto, por um momento. E aí a gente não vai aprofundar muito nesse assunto, até porque a gente vai ver que no final da história ele muda esse entendimento, né? Ele reconhece que talvez não fosse tão justo assim, e ele consegue definir bem quem ele é e quem é Deus, né? A distância que há entre ele e Deus. Então, mas isso fica para uma outra aula, para um outro professor. E aí Jó passa então a ter um profundo desejo de encontrar Deus e apresentar a sua causa. No capítulo 23, versículo 3, ele diz: quem me dera saber onde poderia achar. É um desejo muito grande de encontrar Deus, de encontrar respostas, de encontrar a saída do sofrimento que ele está vivendo. Se Deus me ouvir, ele vai me entender. Vai entender que eu sou inocente. Aqui ele se vê como culpado, né? Com alguma culpa por alguma falha que talvez ele não tenha se apercebido que cometeu. E a frustração de Jó vai aumentando. Ele reflete a nossa. Afinal, a gente olha também para o mundo, às vezes, e questiona sobre o silêncio de Deus, né? Porque Deus permite tanta injustiça, tanta tragédia, tanta infidelidade, tanta impiedade. Esses dias eu estava vendo um debate de era um filósofo, um rabino e um pastor debatendo sobre a condição de Jó. Por que pessoas boas sofrem tanto? Ele dizia. E aí ele fala que uma das perguntas, acho que o pastor chegou a comentar isso, que uma das perguntas que nós fazemos é que na desgraça, onde está Deus? Nos piores momentos da humanidade, onde esteve Deus? E ele frisa e ele destaca, corrige esse pensamento, dizendo que não, a pergunta correta não é onde está Deus, mas é onde esteve o homem nesse momento, onde está o homem nesse momento. Até porque Deus sempre esteve onde está, na sua soberania, né? Mas aí mas aí Jó está trabalhando no coração dele essa ideia de que Deus deveria responder imediatamente e punir os injustos e recompensar os justos. E ele, como a gente, ele quer entender que porque Deus permite isso, né? Porque Deus permite tanto sofrimento. E aí, então, depois do silêncio de Deus, dessa ânsia pelo qual o Jó passa de querer uma resposta para o seu sofrimento, Jó tem aquilo que mais esperava, e que é o tema da lição de hoje, o encontro de Jó com Deus. Eu vou pedir para algum irmão abrir em Jó 38, de 1 a 11. Jó 38, de 1 a 11. Quem achar, pode ler. Precisa de microfone.
Jó 38. Deixa eu ver se eu acho. Quem poderia ler? Manso ali. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Quem estabeleceu os limites do mar, quando do ventre ele brotou, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda? Pois o contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. Disse: daqui não pode passar, aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Amém. Então, aí chega aquele momento que Jó, a gente olha para Jó e fala assim, poderia ter ficado quieto. Mas é notório, né? Não dá nem para comentar, né? Assim, não dá para imaginar a distância que há entre o homem e Deus. Mas é lógico, Jó no seu sofrimento ele questiona essa providência divina tardia, né? E Deus, obviamente, responde à altura, né? E nessa natureza finita, né? Nessa condição humana, como nós, já não podia compreender a sabedoria de Deus. Talvez até naquele momento ali de bonança, e talvez ele tivesse, talvez a compreensão dele fosse diferente, mas numa condição de sofrimento em que ele se acha injusto, né? Injustiçado, né? Pela condição que sofre, né? E eu acho que nem nós, né? Eu acho que tem muitas coisas na nossa vida, na relação com Deus, que a gente só vai compreender da eternidade. Mas, assim, de fato, tem muita coisa que, como diz aquela música, né? Ninguém explica Deus. Então, a gente só vai entender a grandiosidade de tudo isso, a resposta para muitas dos nossos questionamentos e dúvidas, né? Sobre o que Deus faz, como Ele age, só na eternidade. E aí, Jó é colocado no seu devido lugar. E aí ele compreende que é inútil, né? Tentar penetrar nos mistérios de Deus, né? Nas ações de Deus, ou questionar o modo como Deus faz as coisas. E aí ele, se nesse momento ainda existia algum orgulho nele, Jó foi despojado, né? Não havia o que argumentar mais, não havia o que ponderar mais. Quando ele está sofrendo, ele vai a Deus com um monte de porquês, né? E aí, compreensível, a gente também faz isso, né? Por que Deus está fazendo, por que está demorando, por que ainda não fez, ou porque eu mereço, porque eu não mereço isso. Mas o que Deus faz Jó lembrar é da sua soberania. Os porquês de Jó não são respondidos da forma como Jó imaginava, né? Jó foi surpreendido aqui. E aí o que resta é um convite que Deus faz a nós, né? De que a reação nossa diante das adversidades
seja tão somente a de confiança, de dependência, né? De crer mesmo na graça e misericórdia, né? De Deus, que sabe o que faz. E mesmo quando a gente não tá entendendo o que está acontecendo, né? E é muito interessante, uma das coisas que Deus faz com Jó, nessa resposta, né? Nesse feedback, né? Olhando para Deus, né? Nesse feedback que Deus dá para Jó, é que aquilo que ele fala lá no início sobre a integridade de Jó, ele respeita aqui. Deus não culpa Jó. Ele não imputa qualquer pecado a Jó. Ele simplesmente responde, né? Ele não faz como nós faríamos e como os amigos de Jó fizeram, né? Imputando o pecado ou culpa ou tentando achar alguma justificativa, porque numa situação como essa, se está acontecendo comigo, algum problema há comigo, né? Mas Deus não imputou nenhum pecado a Jó. Já foi dito aqui, né? Jó não sabia as circunstâncias por trás de todo o acontecimento, de toda aquela situação, mas é a compreensão humana de que tem algo errado comigo, mas Deus não via nisso, né? Deus não jogou na face de Jó o seu pecado, até porque não era propósito de Deus. E aí a gente vê que Deus não tem nada contra Jó, a não ser a reação de Jó, que foi um pouco impetuosa. Mas Deus não responde com culpa, Ele responde mostrando quem é. E aí, uma das coisas mais importantes nos desafios da nossa vida não é saber por que as coisas estão acontecendo. É saber que nos desafios e nos momentos ruins, Deus está lá. E Deus é quem é. E é impressionante, porque mesmo não tendo as respostas no formato que queria, Jó é consolado. Essa tensão é imediatamente aliviada, né? E aí Deus, nesse episódio, ele lança uma série de perguntas retóricas que levaram Jó e que devem levar a gente a considerar o quão pequeno a gente é diante dos desígnios de Deus, da sabedoria, da grandeza de Deus. Ele pergunta: onde estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Isso evidencia que Jó não teve nenhuma participação nisso. E uma das coisas que a gente faz e que a gente não deveria fazer e que Jó fez é cobrar de alguém para quem a gente deve tudo, inclusive a própria existência. Então, fica difícil, né? Não tem sentido. Aí Deus confrontava Jó, o tamanho de Jó, né? Colocava Jó no seu devido lugar, dizendo, bom, falando sobre a criação, sobre a medida do universo, sobre como ele limitou o mar, sobre como ele tornou esse mundo tão complexo, né? Fez um mundo tão complexo e que Jó não tinha a mínima noção do que estava dizendo, né? Colocando assim, que o tamanho de Jó não lhe permitia entender a grandeza. Jó nem existia quando Deus fez tudo o que fez.
Uma das coisas que ele mostra também é que tudo obedece à sua ordem, né? Então, que ele controla tudo, e que nada para ele é oculto, nada para ele é difícil, nada para ele é impossível. Deus, obviamente, nunca teve a intenção de com essa conversa, humilhar Jó, ou estabelecer uma distância que fizesse com que Jó ficasse constrangido, se apequenasse, ou até sofresse mais do que estava sofrendo, né? Mas ele só queria reorientar, como ele faz com a gente, né? A nossa perspectiva, a ideia que a gente tem de Deus, às vezes. A maneira como a gente vive a nossa fé e conduz a nossa vida, né? A relação que a gente tem com Deus, o que a gente pensa o que a gente pensa que Deus é, o quanto Ele pode. E uma das coisas que a gente também aprende aqui é que às vezes a gente busca explicações, mas o mais importante é reconhecer que a gente é limitado e confiar que Deus é perfeito e que tudo o que Ele faz está além da nossa compreensão. Irmãos, eu estou falando aqui, mas pode interromper, tá? Enfim, é uma coisa que todos nós sabemos, e nós, depois de Cristo, temos muito mais condição, muito mais elementos, muito mais conteúdo para compreender, que é a grandeza de Deus. Mas, às vezes, no nosso dia a dia, às vezes a gente age e vive como se não compreendesse isso, como se não entendesse isso. Eu acho que, às vezes, eu não sei se o ser humano sempre foi assim, mas a nossa rotina, o nosso momento, as coisas sempre estão agitadas, sempre estão dinâmicas, uma busca por crescimento, por evolução, por tantas coisas, por ser notado, né? Somos conhecidos como a geração dopamina, né? Que quer estímulo a todo tempo, né? Então quer estar bem o tempo todo, e às vezes é inimaginável se reconhecer numa situação dessa como Jó, e infelizmente a irmã Sônia trabalha com isso. A gente sabe que por motivos muito menores, às vezes as pessoas dão cabo da própria vida porque não encontram uma esperança, porque talvez não só as pessoas que estão aí no mundo, mas às vezes a gente como crente, como gente que busca Deus, que quer uma proximidade com Deus, às vezes a gente tem uma visão muito horizontal do mundo. A gente não tem dificuldade, às vezes, de olhar para o alto. E é o que Jó faz. Quando uma das coisas a se aprender com Jó é que ele olhava para o alto. Quando já nada mais... quando ele não podia esperar mais nada desse mundo, né? É lógico que ele sempre esteve conectado com Deus, ele sempre foi um exemplo de devoção, de fé, de integridade. Mas uma coisa importante de Jó é que ele tinha essa visão do alto, essa visão de recorrer a Deus, né? Que às vezes no nosso dia a dia a gente perdeu, né? A gente às vezes está muito preocupado com aquilo que a gente pode ser, com impressionar as pessoas, com essa visão, não que eu esteja criticando, né? Mas já criticando. Essa visão de coach, de que eu posso tudo por mim mesmo, de que eu sou autossuficiente, de que eu vou conseguir, e se eu não conseguir, né, eu sou um fracassado. Em algumas culturas isso é tão forte que eu lembro o Nicolas era pequeno e eu levava ele em aulas de natação, e tinha um senhorzinho, um japonês que levava ali o neto, e aí a gente ficava conversando na antessala da piscina ali, do salão principal da piscina. E aí ele me dizendo, olha, eu morei no Japão e tal, e eu intermediava alguns negócios para brasileiros, eu servia de intérprete, e eu ajudava eles a fazerem compras e tal. E
lá na minha cultura é assim, crianças como a sua aí de 10, 11 anos de idade, se eles não tiverem encontrado uma perspectiva de sucesso, de surpreenderem a família, de irem além da média, né, de serem destaques, eles vão até o pé do Monte Fuji e se suicidam. E isso é muito triste, não? E isso é muito comum. E essa é a prova de que o mundo precisa de Deus. Aliás, eu estava vendo essas bandeiras aqui, eu não sei se é meu TDAH, mas eu fico tentando adivinhar os países. Aí eu vi também que teve um domingo aqui que mudou, né? Esse aqui estava ali atrás, o outro estava ali. Fiquei... a do Paraguai estava para lá, do Canadá estava mais para trás. Mas... E isso é muito triste, o mundo precisa de conhecer, de ter essa visão que não tem. E aí, aproveitando, que também já fui promotor de missões, né? Participem, né? Já adiantando aqui. Invistam nisso, que missões está no coração de Deus, né? E aí a gente, passando para um outro texto, a gente vai lá para Jó 38, de 12 a 38. Algum irmão pode abrir para a gente? Jó 38, de 12 a 38. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez... É 12, 38. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma como barro sobre um anel de selar, como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer violência. Você explorou as nascentes do mar? Percorreu suas profundezas? Sabe onde ficam as portas da morte? Viu as portas da escuridão absoluta? Tem ideia da extensão da terra? Responda-me, se é que você sabe. De onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada uma a seu lugar? Sabe como chegar lá? Claro que sabe tudo. Afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência. Você alguma vez visitou os depósitos de neve ou viu onde fica guardado o granizo? Eu os reservo como armas para os tempos de angústia, para o dia de batalha e guerra. Onde os relâmpagos se dividem? De onde se dispersa o vento leste? Quem abriu um canal para as chuvas torrenciais? Quem definiu o percurso dos relâmpagos? Quem faz a chuva cair sobre a terra árida no deserto, onde ninguém habita? Quem envia a chuva para saciar a terra seca e fazer brotar o capim novo? Acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá a luz à geada que vem do céu? Pois a água se transforma em gelo duro como pedra, e a superfície das águas profundas se congela. Você é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo das Pleiades ou afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações ou guiar a ursa e seus filhotes pelo céu? Conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Pode gritar para as nuvens e fazer chover?
pode fazer os raios aparecerem e lhes dizer onde cair? Quem dá intuição ao coração e instinto à mente? Quem é sábio o suficiente para contar todas as nuvens? Quem pode inclinar as vasilhas de água do céu quando a terra está seca e o solo se endureceu em torrões? Amém. Falando da criação e de tudo que Deus fez, esses dias eu estava vendo um vídeo de YouTube, eu não sei qual a intenção, mas a pessoa saiu na rua perguntando qual era o satélite natural da Terra. Eu não sei se aquele vídeo é editado, qual a intenção, se aquilo corresponde mesmo à amostragem, aquilo que queria, se era autêntico na intenção, né? Se não foi editado para provar uma coisa mais exagerada. Mas só de uns 15 ou 20 respondeu que era a Lua. E aí eu e meu TDAH de novo, ali já estava refletindo sobre a lição. E aí eu comecei a imaginar, né, a Lua e as suas fases. E aí comparar isso com a vida de Jó e com as nossas vidas. E aí eu fiquei imaginando, mas como é que a pessoa não sabe que a Lua é o satélite natural da Terra? Então, é a primeira lição, a lição mais básica de astronomia que a gente tem. E provavelmente nessa mesma lição que a gente aprendeu que a Lua é o satélite natural da Terra, a gente também aprendeu que ela é um astro que não tem luz própria. A gente está assim em relação a Deus. Se a gente tem alguma coisa, se alguma coisa ilumina em nós, é Deus. A gente não tem luz própria. Mas trazendo para a nossa vida e para a vida de Jó, a Lua tem fases. Aquela fase toda iluminada em que o Sol atinge, na nossa perspectiva, de onde a gente está em relação ao Sol e à Lua, a gente vê a Lua grandiosa, cheia, bonita. Mas a Lua tem uma fase que ela vai ficando mais sombria, a própria sombra da Terra projetada, né, faz com que, da perspectiva que estamos, a gente vê uma sombra, e isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E isso também pode ser aplicado às nossas vidas. Porque, olha só, como Jó não via Deus iluminando ele numa vida, numa condição sombria, às vezes a gente não enxerga como Deus está agindo num momento de sofrimento. Assim como a gente não enxerga a Lua, que a Lua, na fase sombria, na fase minguante, na fase crescente, em que parte dela está encoberta, a gente sabe que é uma face toda iluminada pelo Sol. O Sol não mudou. O Sol continua na sua... O que mudou foi a Lua. Mas o Sol está ali cuidando. Não é porque a gente não enxerga a Lua na sua plenitude que o Sol não está iluminando uma face dela. Não é porque a gente não está vendo Deus que Deus não está ali. Ele está ali o tempo todo. E é uma lição que a gente pode tirar de tudo isso, né? Se Deus controla tudo isso, todo o firmamento, toda a extensão do universo, às vezes eu gosto muito de número, então eu gosto muito dessas coisas que falam de grandeza. Eu vi um vídeo que fala das grandezas, das micro-grandezas até as grandezas gigantescas, né, superlativas. E é impressionante como é complexo. Até tem um vídeo que corre aí, muito que fala do Enéas, né, que ele fala que ele acredita em Deus e que ele tem razões de sobra para isso, porque nada que existe é simples, tudo é complexo, tudo que Deus criou é extremamente difícil. Nós tentamos reduzir essa complexidade para tentar entender alguns mistérios, né, como as coisas funcionam, e, numa certa medida, poder fazer com que isso seja útil para a nossa vida pessoal, né, ou até para
se elevar, né, da condição que somos, né, para tentar aproximar a nossa vida, o entendimento do tamanho que temos, né, em relação a Deus. E aí tem uma outra historinha. Aproveitando, a gente vê que Deus também tem senso de humor. Né? A gente vê que Deus, aqui num determinado versículo, ele também tem senso de humor. Dizem que o homem conseguiu uma proeza, né, um avanço inimaginável até então, que é de reproduzir um ser humano do barro. E aí, então, ele, como Jó, ele quer ter um encontro com Deus para mostrar a novidade, né? E aí ele faz a demonstração e consegue, realmente ele faz do barro, ele faz criar uma vida. E aí Deus começa a rir, e ele não entende onde está a piada. E aí Deus responde, o barro quem fez fui eu. Então é isso, a grandeza de Deus é tão grande que a gente não pode imaginar, não há nada que nos faça, por mais grandiosos que sejam os nossos feitos, o homem pode ir à Lua, a Marte, ao lugar que for, pode multiplicar o seu conhecimento, mas nada o aproximará da distância, né, de que Deus é, da grandiosidade que Deus tem, daquilo que Ele criou. Né? O homem, no máximo, vai conseguir transformar, talvez com um pouco mais de sofisticação do que já conseguiu até então, mas ele só vai conseguir transformar, adaptar alguma coisa ao uso, à necessidade dele. E aí, é essa confiança que nós temos em Deus, de que Ele é grandioso, de que Ele fez tudo. E se Ele fez tanta coisa, Ele cuida de nós. E a gente passa até a ideia do tamanho da importância que Ele dá, o que Ele deu a nós, e que tem dado. Mas aí, depois de ter esse encontro com Deus, de ouvir de Deus quão pequeno era, Jó demonstra a sua fragilidade. E aí a gente vai lá para Jó 40, capítulo 40, do versículo 1 a 5. Então o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já falei demais, não tenho mais nada a dizer. Amém. E é uma conclusão que todos nós chegamos, é a de que somos, uma outra passagem da Bíblia, né, que somos pó, que somos pequenos. Nesse momento, assim como seria para nós, Jó entende que a sua sabedoria, tal como a nossa, é limitada. E os argumentos que ele tinha, insuficientes. E que se, encontrando algum pecado nele, imaginando algum pecado que ele tivesse tentando se justificar, qualquer justificativa que ele usasse seria insuficiente. Seria vã. E aí a gente vê um outro aprendizado, é que a aceitação daquilo que Deus disse e daquilo que Deus é, prova uma atitude de humildade de Jó, que obviamente, como tantos exemplos que ele trouxe, deve ser imitada. Né? E ele compreende então que o verdadeiro caminho para a paz é uma sabedoria, né?
que é a sabedoria de submeter à vontade de Deus, sempre. Mesmo quando tudo parece confuso, parece difícil. E não importa o momento em que a gente está. O importante é que Deus esteja conosco. E às vezes a gente tem a mania de querer entender cada detalhe, cada circunstância e não confiar que Deus está no controle. Como diz o salmista, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mesmo e principalmente quando os nossos argumentos falham e as nossas forças se acabam, se esgotam, é nesse momento que Deus nos convida para entregar de fato as nossas vidas para Ele. E afinal é nele que a gente encontra descanso para as nossas almas, como diz a palavra de Deus em outra passagem. E esse encontro de Jó com Deus mostra uma coisa, além de tudo que foi dito, que às vezes as nossas perguntas, as nossas dúvidas não terão mesmo respostas diretas. Que as explicações, os motivos serão irrelevantes, né? Que o melhor é confiar que Deus está nisso, né? E que a adversidade faz parte da vida. Afinal, talvez uma garantia, uma certeza de que na vida a gente vai ter aflição. Até porque a gente, lógico, quer uma zona de conforto, quer ter uma boa vida, uma vida que satisfaça a nossa, usando de novo a expressão, dopamina, né? Mas é sábio entender que o sofrimento, em alguma medida, ensina mais que o bom momento, ensina mais que o sucesso. Pelo contrário, às vezes no sucesso a gente, como eu já falei aqui, como eu já argumentei aqui, às vezes no sucesso a gente se perde de quem a gente é e daquilo que a gente deve priorizar, que é Deus. Parece que às vezes é nesses momentos de sofrimento, a gente deveria buscar Deus em todo momento, mas é nesses momentos de sofrimento que a gente encontra Deus, e Deus vai estar ali, com certeza. E todos nós já vivemos experiências como essas. Jó aprendeu que o verdadeiro conhecimento de Deus está nessa submissão, nessa humildade. Afinal, se a gente confia em si, nos seus próprios poderes, nas nossas próprias capacidades, a gente vai chegar numa encruzilhada da vida e que não vai encontrar a paz e a segurança que tem aquele que confia em Deus, que espera que aquele momento vai passar e que Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas, assim como na criação cuidou de cada detalhe da criação. E a certeza, né, é que a gente pode descansar nele. E aí ficam algumas perguntas que o autor da lição propôs, que cada um assim medite nelas. E ele propõe o seguinte: como você reage quando Deus não responde às suas perguntas como esperado?
Você consegue encontrar paz em Deus mesmo quando as circunstâncias são difíceis de entender? Quais as áreas da sua vida precisam de mais rendição e confiança na soberania de Deus? Quais as perguntas a gente tem feito para Deus? Quais são as nossas dúvidas? Nós estamos conseguindo encontrar paz num mundo tão atribulado, tão cheio de coisas que não compreendemos, de coisas das quais esperamos que Deus faça alguma coisa, haja, reaja, quando talvez não. A certeza de que desde que o homem pecou, o mundo é esse e não há muito o que esperar dele. Quais as áreas da minha vida que eu preciso entregar verdadeiramente para Deus? E me render, né? Confiar nessa soberania, confiar nesse poder que Deus tem e que nos trouxe até aqui. E que se a gente está passando por uma situação difícil, é verdade que a gente também já passou por outras. E se estamos aqui vivos, se Deus não nos chamou, se Jesus ainda não veio, é porque o propósito de Deus está acontecendo, ainda que não estejamos entendendo. Então é essa a nossa confiança, a nossa segurança. Eu sempre gosto de terminar a EBD com um versículo que talvez assim traga uma lição concisa e que resuma a aula. E dessa vez eu vou trazer um versículo bem simples. São 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Já deu para ver que eu gosto de número, né? 5 palavras. 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. Amém?